Muito bem, no vídeo de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre Sobrevivendo no Inferno, que é um disco do Racionais publicado, ou melhor dizendo, lançado em 1997 e que recentemente foi publicado no formato de livro pela Companhia das Letras depois de constar na lista de leituras obrigatórias do vestibular da Unicamp. E veja que a escolha desse disco para compor a lista de leituras obrigatórias de um dos vestibulares mais importantes do Brasil já é por si só uma questão bastante importante. Primeiro porque isso acaba apontando para algo que eu venho falando com relativa frequência aqui neste canal, que é a expansão dos campos artísticos e, consequentemente, o alargamento do nosso conceito do que é ou não literatura. Né? E segundo, essa escolha ela é significativa porque não se trata apenas de um disco, mas sim de um disco que pertence a um tipo de música que sempre foi muito associada ali às camadas mais baixas da população, que é o rap. Então veja que depois dessa inclusão, e é claro, eu já falei bastante sobre todas essas questões em vários vídeos ao longo da história deste canal, então vou deixar o link para esses vídeos lá embaixo, daí se você se interessar, você dá uma conferida neles. Mas enfim, então veja que depois dessa inclusão, o disco acabou sendo publicado aqui como livro, mas eu recomendo que você adquira aqui esse exemplar apenas, ou melhor dizendo, que você adquira um exemplar dessa publicação, apenas se você tiver interesse na leitura do ensaio que faz às vezes de introdução aqui ao livro chamado O Evangelho Marginal dos Racionais MCs, que foi escrito pelo professor Acauã Silvério de Oliveira, da Universidade de Pernambuco. E uma vez que esse texto não apenas apresenta ao leitor o contexto social, histórico e político do Brasil dos anos 90, vamos nos lembrar que o disco é de 97, como também acaba estabelecendo uma chave de leitura bastante interessante sobre as músicas do disco em si, tendo em vista esses dois fatores, eu vou trazer algumas das reflexões propostas pelo Acauã aqui nesse texto para esse vídeo, porque acredito que isso será bastante interessante para a nossa conversa de hoje, né? Então, desde o início, eu gostaria de ler aqui o que o Acauã escreveu logo na primeira página desse seu ensaio, em que ele diz o seguinte: em 2 de outubro de 1992, São Paulo foi palco daquela que é considerada a mais violenta e brutal ação da história do sistema prisional brasileiro, o massacre do Carandiru, intervenção assassina da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que resultou na morte de pelo menos 111 detentos, a maioria composta de réus primários sem nenhuma chance de defesa. Extermínio puro e simples que até hoje não foi reconhecido pelo Estado enquanto tal. Documentos oficiais tratam o episódio como rebelião ou motim do Pavilhão 9. No intervalo de poucos meses, o país foi palco de outros 2 massacres que chocaram o mundo. Em 23 de julho de 1993, 4 policiais militares dispararam contra cerca de 50 crianças e adolescentes em situação de rua que dormiam nas escadarias da Igreja da Candelária, no Rio de Janeiro, deixando 8 mortos e dezenas de feridos no episódio que ficou conhecido como Chacina da Candelária. E apenas um mês depois, em 29 de agosto de 1993, mais de 30 policiais militares encapuzados e sem uniforme assassinaram friamente 21 pessoas na chacina de Vigário Geral. Ao contrário do que afirmou a PM, nenhum dos mortos possuía ligação comprovada com o tráfico. Então veja que por mais que esses 3 eventos pareçam isolados, eles acabam dando notícia de uma política que gerenciava e, a meu ver, continua gerenciando a miséria por meio da violência contra o jovem periférico, negro, pobre, favelado, etc. E é claro que, pensando nesse projeto político de extermínio, a favela passa a ser quase um campo de batalha a céu aberto, graças à produção e à manutenção da violência contra as pessoas que ocupam aquele espaço marginalizado. E, infelizmente, isso continua sendo uma realidade até os dias de hoje. Basta nós lembrarmos, por exemplo, de quando o governador do Rio de Janeiro disse que a polícia ia mirar na cabecinha. Ou então, basta que a gente lembre do Dória dizendo que a polícia ia atirar para matar em São Paulo e coisas do tipo. Então veja que essa ideia de um Estado genocida
continua a todo vapor, desumanizando certos sujeitos com a finalidade de preservar uma suposta ordem social que só existe de maneira hipotética. Diante disso tudo, então, é importante ter em vista que Sobrevivendo no Inferno toca em alguns temas relevantes e foi justamente por conta disso que eu resolvi falar dele aqui no canal, né? Então, esse texto, né, esse disco e agora esse livro, trata de temas como a violência, que é algo muito característico da sociedade brasileira graças ao nosso processo de colonização. E essa violência, ela pode ser física, ela pode ser discursiva, ela pode ser institucional e etc. Para além disso, outro tema que vai aparecer aqui com certa recorrência é o tema do racismo estrutural, que sempre é bastante difícil de perceber porque ele é fruto da escravidão e já foi sendo aos poucos naturalizado no nosso discurso. Para além disso, outro tema que vai aparecer aqui também é a ideia da favelização do espaço urbano, que ganhou cada vez mais, esse é um projeto que ganhou cada vez mais força, sobretudo a partir da década de 1970, graças à ditadura militar. Para além disso, nós temos como outro grande tema aqui o abandono daquele espaço marginal pelo Estado, e isso demonstra todo esse modelo de organização social genocida. Outro tema que vai estar aqui presente é o uso de drogas, que serve de desculpa para as intervenções policiais e que acaba fazendo com que essas mesmas intervenções tenham apoio popular, já que existe uma associação entre o espaço da periferia e a ideia da criminalidade, da bandidagem, da insegurança e etc. E por fim, o último grande tema que vai aparecer aqui também é o crescimento, a efervescência do neopentecostalismo nos anos de 1990, sobretudo nessas regiões mais periféricas do Brasil. Porque as igrejas evangélicas naquele período, muitas vezes, e até hoje em dia também, muitas vezes assumiam para si a função de bem-estar social que deveria ser do Estado. Então existe nesse discurso religioso um caráter assistencialista que vai conquistando os moradores dessas regiões mais precárias da malha urbana. Só que, por mais que esse disco trate de todas essas questões já estavam de uma maneira ou de outra presentes em outras mídias, né? Em livros, em outras músicas, etc. A grande inovação desse disco aqui, né, de Sobrevivendo no Inferno, é tratar de todos esses temas a partir de uma perspectiva endógena. Então, é o periférico falando para o periférico. Eu já falei um pouquinho sobre isso em um vídeo sobre a obra da Conceição Evaristo, né, sobre Olhos d'Água. Mas, enfim, também vai estar tudo linkado lá embaixo para você dê uma conferida caso isso lhe apeteça. Mas, enfim. Então veja que o que nós temos aqui não se trata de um olhar de fora que analisa tudo friamente, mas sim de um olhar de alguém que viveu tudo aquilo na pele e por isso conhece de perto aquela realidade. Por conta de todas essas coisas, Sobrevivendo no Inferno acaba estabelecendo uma nova subjetividade, como é dito em algum momento aqui desse texto de introdução, que é a subjetividade do sujeito periférico, que é esse sujeito que assume a sua condição, tem orgulho do lugar social que ocupa e age politicamente a partir desse local. Com isso, então, essa periferia deixa de ser, a periferia de maneira geral, deixa de ser associada apenas à ideia da violência e da pobreza e passa a ser também o espaço da resistência com a sua própria dinâmica cultural. Ou seja, o disco acaba estabelecendo a ideia de uma periferia não apenas enquanto um lugar físico, mas também como um lugar discursivo. E é por isso que as letras dessas músicas aqui são tão contundentes, tão agressivas, ao demonstrarem um senso de urgência próprio daquela realidade que está sendo representada ali. Então, de um lado, nós temos todo esse objeto de resistência, esse discurso de resistência que fala de um lugar hostil, porque perceba que ele está falando de sobreviver no inferno e não ao inferno, o que acaba nos mostrando que esse sujeito
está ocupando aquele espaço hostil e periférico. Mas enfim, então por um lado nós temos isso, mas por outro lado, se opondo a todo esse discurso de resistência, nós temos primeiro uma suposta democracia racial que está muito atrelada a um discurso de mestiçagem que tem como objetivo último apagar a cultura negra e embranquecer a população, de certa maneira. Segundo, nós temos se opondo aqui a esse discurso de resistência o neoliberalismo dos anos de 1990, que levou à concentração de renda, que levou ao desemprego e ao crescimento de um discurso de consumo. E esse discurso prega que quanto mais você consome, quanto mais você tem, mais importante você se torna, mais satisfeito você se sente, em um movimento semelhante àquilo que o Marx chamou de fetichização da mercadoria, né? Então você nem sabe por que é que você está comprando um determinado produto, mas você tem que comprar aquele produto. Basta você pensar, por exemplo, que quando você vê um comercial, seja lá do que for, nunca esse comercial vai mostrar alguém triste consumindo aquele produto que está sendo vendido, né? É sempre aquela cena da família feliz, bem estruturada, etc. Então veja aqui, e esse discurso do consumo chega às periferias, que são esses espaços onde as pessoas não tinham condição de consumir, mas ainda assim queriam fazer parte daquele padrão que estava sendo vendido junto com o produto. Além disso, é sempre bom lembrar que esse neoliberalismo que surge com muita força ao longo dos anos 90 relativiza o valor da vida humana, né? Então, você tem discursos que dizem, por exemplo, que a economia não pode parar, que a gente não pode pensar em crise, a gente tem que trabalhar e coisas do tipo. Pois bem, essa mentalidade ela surge com uma força cada vez maior ao longo da década de 1990. E por fim, se opondo a essa resistência aqui de sobrevivendo no inferno, nós temos a imagem da polícia que funciona como um aparelho ideológico e repressivo de um Estado que, ao invés de dar assistência, mata, porque matar é mais barato. E mata, sobretudo, o pobre, o negro, o favelado, que são grupos sociais descartáveis, indesejados, que vão abastecendo o sistema carcerário, que é essa espécie de depósito daquilo que deve ser evitado, daquilo que deve ser esquecido por mostrar que o sistema fracassou. Inclusive, é sempre bom lembrar que a população carcerária no Brasil é a terceira maior do mundo, crescendo mais de 8% ao ano, tanto que em julho, se não me engano, de 2019, daí eu vou colar aqui agora, eram mais de 800 mil pessoas presas. E 2/3 desse número se refere a pessoas negras, e eu não acho que isso seja uma mera coincidência. Então veja que todas essas discussões vão aparecer em cada uma das 12 músicas aqui que compõem esse disco e agora este livro. E o disco foi lançado, como eu falei para vocês, em 1997, e foi graças a esse disco que os Racionais ganharam uma projeção nacional, sobretudo por conta do caráter narrativo das músicas aqui presentes. E como eu disse, uma das questões mais importantes desse disco aqui é a questão religiosa, principalmente o cristianismo neopentecostal. E esse tema religioso, ele vai aparecer no título, que acaba recuperando essa ideia do imaginário cristão do inferno como um lugar hostil, um lugar de castigo, um lugar de purgação e etc. Mas também aparece na capa como um todo, quando nós pensamos nessa ideia da cruz de ouro, que demonstra ao público uma contradição entre o material do ouro e o espiritual, que é essa ideia toda do Cristo, etc. Então veja que você tem aqui um embate entre a religião e esse discurso do consumo, que são coisas frequentes no Brasil da década de 90. Para além disso, você tem aqui nas letras, né, nessa fonte das letras, uma evocação daquelas letras do estilo gótico, e isso também fica ali no campo do religioso de certa maneira. Para além disso, a cor da capa, e no caso aqui do livro, o corte dessa edição, não sei se vai dar para ver aí, mas esse corte ele é dourado, e isso tudo acaba fazendo com que esse livro se pareça bastante com uma Bíblia, né? Para além disso, na capa do disco original e na contracapa também,
constavam duas citações do Salmo 23, que agora aparecem aqui como epígrafe desse disco, em que é dito o seguinte, então: refrigere minha alma e guia-me pelo caminho da justiça. Isso está lá no Salmo 23, versículo 3. E mesmo que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Isso daí é Salmo 23, versículo 4. Então veja que essa introdução do Salmo 23 aqui nesse disco não me parece à toa, porque afinal de contas o Salmo 23 é bastante popular. Então existe esse apelo mesmo nessa inserção, nesse diálogo com o texto bíblico aqui. E esse diálogo com o texto bíblico também vai aparecer no título das músicas e em várias referências ao longo dessas letras, já que todas essas músicas acabam dialogando de alguma maneira com essa questão da religiosidade. Para além disso, você também tem aqui o gênero musical, porque o rap ele acaba recuperando a questão do gospel, da importância da palavra oral, da importância da leitura do evangelho e coisas do tipo. E por fim, como bem salientou aqui o Acauã Silvério de Oliveira, mesmo a ordem dessas músicas sugere a lógica de um culto. Então, mesmo estruturalmente, esse disco aqui ele acaba trazendo essa questão religiosa à tona. E daí agora o que eu vou fazer é ir comentando algumas dessas músicas, cada uma dessas músicas, para que a gente possa nos encaminhar aí para os finalmente. Então, o disco começa com o Jorge da Capadócia, que é uma música do Jorge Benjor, que acaba trazendo essa ideia da evocação do protetor. E além disso, essa música acaba também trazendo essa imagem da retomada de uma ancestralidade africana, já que São Jorge é associado a Ogum dentro do sincretismo, e esse movimento sincrético também é, de certa maneira, uma forma de resistência. Então existe nessa música uma recuperação e uma reivindicação de uma cultura negra. Pois bem, depois nós temos Gênesis, que faz referência lá ao primeiro livro da Bíblia, e essa música ela apresenta a criação divina em oposição à criação humana e mostra como esse sujeito reage diante daquele espaço que não é mais o paraíso. E daí vem todo aquele sentimento de revolta que é quase um duplo daquele sentimento do mundo do Carlos Drummond de Andrade, né? Então o Drummond dizia que tenho duas mãos e o sentimento do mundo, e esse eu lírico diz: eu tenho uma Bíblia velha, uma pistola automática e um sentimento de revolta. Depois nós temos aqui o capítulo 4, versículo 3, que é uma leitura que faz, uma música que faz às vezes aqui de leitura do Evangelho, para mostrar qual vai ser o tema desse culto, e faz isso ao apresentar dados de uma realidade injusta e discriminatória, porque a música começa da seguinte maneira: 60% dos jovens da periferia sem antecedentes criminais já sofreram violência policial. A cada 4 pessoas mortas pela polícia, 3 são negras. Nas universidades brasileiras, apenas 2% dos alunos são negros. A cada 4 horas, um jovem negro morre violentamente em São Paulo. Claro que isso daqui são dados que se referem à realidade brasileira de 1997, mas ainda assim é muito fácil acreditar que esses dados eles mudaram muito pouco ao longo de todo este tempo. Mas enfim, então veja que por conta de diante de toda essa realidade injusta e discriminatória, o sujeito periférico é uma espécie de efeito colateral de um sistema que preza muito mais pelos bens de consumo do que pela vida humana. Por isso, para mudar essa realidade, para sobreviver e desafiar as estatísticas, esse sujeito periférico só encontra ali 2 caminhos: a criminalidade, que não vai levar a lugar algum, e a arte, que é a proposta aqui dos Racionais com esse seu disco. Né? E veja que a criminalidade e a arte são 2 formas de resistir a todo esse ambiente hostil. Mas com isso, esse eu lírico não está incentivando a criminalidade, ele não está incentivando a violência. Muito pelo contrário, ao longo de todas essas músicas, ele vai provando que a vida do crime não compensa, principalmente se você está segurando a corda pelo lado mais fraco. Por isso, quando no fim dessa música, né, de capítulo 4, versículo 3, o Mano Brown diz que é apenas um rapaz latino-americano,
ele está fazendo muito mais do que estabelecer um diálogo lá com o Belchior. Ele está se afirmando enquanto esse sujeito que ocupa um espaço à margem, que ocupa um espaço periférico, porque, como diria o Robert Schwartz, a América Latina e o Brasil são a periferia do capitalismo. Depois nós temos aqui Tô Ouvindo Alguém Me Chamar, que é uma música que funciona como um primeiro testemunho aqui desse culto e apresenta um conflito desde o início, que é entrar ou não para a criminalidade. Porque nós estamos falando aqui de um sujeito que sabe que só vai conseguir obter aqueles bens de consumo dos quais ele precisa se for por meio do crime, já que ele, sendo um morador de periferia, sabe que dificilmente vai ter acesso a uma boa escola, a uma boa estrutura familiar e etc. Então, a narrativa dessa música, ela é em primeira pessoa e está fora de ordem cronológica. Só que essa música fala basicamente de um rapaz que foi baleado e está ali à beira da morte e por isso ele começa a repensar a própria vida. Nesse processo nós ficamos sabendo que esse rapaz tinha como professor do crime um sujeito chamado Guina, e a música vai mostrando toda a parceria entre esses dois até o dia em que eles vão fazer um assalto, o assalto dá errado e começam a pensar que o narrador traiu esse tal desse Guina e é por isso que o narrador acaba sendo baleado. O curioso nessa música toda é que ela acaba estabelecendo um diálogo com o 1 Samuel, capítulo 3, porque o Samuel, ele era um... E isso eu tô falando lá da Bíblia, tá? Mas enfim, o Samuel, ele ainda era bastante jovenzinho, quando durante a noite ele foi chamado por Deus 3 vezes. E daí ele vai até Eli e ele diz, olha, estou ouvindo alguém me chamar. Pois bem, ao longo da música, esse narrador diz 3 vezes que ele está ouvindo alguém chamá-lo. Então, esse chamamento pode ser visto aqui como sendo uma tentativa desse rapaz de sair da vida do crime enquanto ainda há tempo. E daí depois nós temos a música seguinte, chamada Rapaz Comum, que mostra um personagem que não teve a mesma sorte do personagem da música anterior, porque o personagem narrador de Rapaz Comum narra a música depois que ele morreu, quase como um Brás Cubas lá do Machado de Assis. Logo no começo, esse sujeito leva um tiro e vai descrevendo tudo aquilo que sentiu ao mesmo tempo em que pensa na vida que levou. E o título dessa música, ele é muito interessante porque ele já aponta para essa ideia da banalização da violência e da morte. E isso se confirma quando o rapaz diz, por exemplo, que ele vê os amigos cobertos com jornal pela vizinhança. Então veja aqui essa questão da digamos, banalização desse estado de barbárie é algo que vai estar bastante presente aqui nessa música. Depois disso, na música 6, nós temos apenas reticências, e essa música, ela funciona quase como um minuto de silêncio depois desses 2 testemunhos das músicas anteriores, já que a música 6 ela é apenas instrumental. E com isso nós chegamos então à música que talvez seja o ponto de virada do disco, que é Diário de um Detento. Essa música, ela funciona como se fosse o sermão, ou seja, aquele momento em que o pregador vai refletir sobre uma determinada situação à luz daquele evangelho. E 2 coisas são muito importantes sobre Diário de um Detento. Deixa eu passar a moto. Primeira, essa música ela se constrói como um depoimento e, na verdade, ela foi escrita em parceria com o Jucenir Prado, que esteve no Carandiru e que depois escreveu sobre isso, tanto que lançou um livro também chamado Diário de um Detento. E a segunda coisa importante sobre essa música é que, pelo título e pelo começo, você já tem ali o estabelecimento de um discurso que se aproxima do discurso de um diário. Só que esse diário aqui não é mais um diário íntimo, é aquele tipo de diário que estabelece uma denúncia social. Porque a música começa com São Paulo, dia 1º de outubro de 1992, 8 horas da manhã. Então veja que essa demarcação cronotópica, ela já apresenta ao leitor essa imagem, essa ideia toda do diário. Mas enfim, essa música, ela vai ser aquela que, ao longo do disco, explicita de maneira mais contundente a política de extermínio por trás dos encarceramentos em massa. Como eu li no começo desse vídeo, o massacre do Carandiru,
teve respaldo do governo, né? O Fleury, ele acabou, que era o governador de São Paulo na época, ele autorizou os policiais a invadirem o pavilhão 9 do Carandiru em 2 de outubro de 1992, e o resultado disso foram 111 mortos, alguns deles com tiro na cabeça, ou seja, eles foram executados. Os policiais eles atiraram para matar nessas pessoas, né? Porque você está ali no meio do conflito, você não vai de maneira completamente aleatória acertar as pessoas na cabeça com uma precisão quase milimétrica, né? Mas enfim. Então veja aqui, o eu lírico dessa música, que vai acompanhando tudo isso de perto, ele é um sujeito que sabe dessa política de extermínio, ele diz que esse é um grande dia, ele sabe que ninguém vai acreditar naquilo que ele está dizendo, porque ele é um detento, ele sabe que, como é dito aqui na página 89, o ser humano é descartável no Brasil como modus usado ou bombril, cadeia, guarda o que o sistema não quis, esconde o que a novela não diz. E esse trecho é bastante significativo porque você tem essa ideia do modus como esse recipiente que guarda o sangue que deve ser descartado, e você tem essa ideia do bombril que se refere ao cabelo, pejorativamente, ao cabelo do negro, né? Para além disso, você tem aqui nesse eu lírico um sujeito que sabe que a sua vida não vale tanto quanto um celular ou um computador daquelas pessoas que olham de fora para toda aquela realidade como se um presídio fosse um zoológico. Então veja, em uma sociedade regida pela mentalidade capitalista que diz que antes de sermos pessoas, nós temos de ser trabalhadores, e é por isso, por exemplo, que você tem que trabalhar com algo que dê dinheiro, não com algo que você goste, mas enfim, em uma sociedade regida por essas ideias, uma pessoa que não trabalha perde o seu direito à humanidade. E aí o velho pode morrer porque ele não é mais produtivo. O cara que vai preso, ele pode não ter mais condições de trabalho quando ele sair daquela situação de cárcere. Uma criança que recebe um tiro nas costas pela polícia em uma favela, alguma coisa de errado essa criança estava fazendo. Então veja que todos esses detalhes vão estar presentes aqui nessa música, e é justamente por conta disso que ela ocupa esse lugar central ao longo desse disco. E para refletir um pouquinho mais sobre todas essas questões, eu indico, por exemplo, o Diário de um Detento, que é lá do Jocenir Prado. Eu indico ainda o Estação Carandiru, do Dr. Drauzio Varela. Eu indico um conto do Kafka chamado Na Colônia Penal. E indico um romance da Ana Paula Maia chamado Assim na Terra como Embaixo da Terra. Inclusive eu já comentei sobre ele por aqui, então o link vai estar lá embaixo também, né? Mas enfim, postas essas coisas, nós temos ainda músicas como Periferia é Periferia, que mostra a realidade da periferia como sendo sempre a mesma, o que parece demonstrar certo desânimo, como se nada daquilo fosse mudar. Então a periferia é sempre marcada pela violência, pela pobreza, pela desigualdade, pelo tráfico, etc. Depois nós temos Qual Mentira Eu Vou Acreditar, que trata de todos aqueles discursos que, diante dessa realidade periférica, seduzem as pessoas. Então, eu vou acreditar na mentira da vida do crime, que nós sabemos que não compensa, ou eu vou acreditar na mentira da democracia racial, que nós sabemos que não existe, né? Depois nós temos aqui Mágico de Oz, que mostra como aquela realidade afeta as crianças, e isso fica posto desde o título, mas essa é uma música que, ao contrário das duas anteriores, aponta para uma certa esperança que vai continuar e se aprofundar na música seguinte, que se chama Fórmula Mágica da Paz, que é uma música que busca, na qual o eu lírico busca meios de intervir naquela realidade, por meio ali de uma fórmula mágica que traga a paz. E aos poucos esse eu lírico vai percebendo que só é possível existir paz quando existe justiça social. Então veja que, diante de toda essa situação, a fórmula mágica da paz é ser malandro. E como ele diz aqui em determinado momento, malandragem de verdade é viver, é contrariar as estatísticas. E por fim, encerrando o disco, nós temos Salve, que representa ali o final do culto, e nessa música o eu lírico vai agradecer e se comunicar com outras periferias para além ali do Capão Redondo, né? E essa interlocução com esses outros sujeitos, pensando naquela relação do disco com a Bíblia, me fez lembrar bastante das cartas que o João escreve
às igrejas lá no Apocalipse, né? E nessas cartas, o João está não apenas anunciando o fim do mundo, mas também está apontando para um caminho da salvação. E não por acaso, o disco termina da seguinte maneira: eu acredito na palavra de um homem de pele escura, de cabelo crespo, que andava entre mendigos e leprosos pregando a igualdade. Um homem chamado Jesus. Só ele sabe a minha hora. Aí, ladrão, tô saindo fora. Paz. Então veja que o disco termina justamente com essa ideia da paz sendo evocada. O que fica então é que existe aqui não um discurso de apologia ao crime, muito pelo contrário. O que aparece nessas músicas são narrativas que mostram repetidas vezes que o crime não compensa e que a violência não é a única forma de resistir. Então nós temos aqui que usar essa linguagem violenta, essa linguagem que desestabiliza o outro. Não por acaso, o que nós temos nessas músicas são vários recursos à oralidade como um modo de resistir pela linguagem ao negar esse uso de uma língua que se encontra em uma forma mais padrão. Então, os desvios da norma aqui também acabam evocando essa ideia da resistência de uma cultura própria e periférica. Por conta disso tudo, eu recomendo aqui a leitura e recomendo que você ouça esse disco, que talvez seja ainda mais interessante do que ler essas letras. Certo? É isso então. Vemo-nos no próximo vídeo em um amplexo.